E vamos nós, qual é o tema da nossa conferência? Mais uma vez, vamos lá, já posso suportar. Irmão, se só os homens da igreja falar, vai duplicar esse volume. Imagina se os demais irmãos e todos falarem. Então vamos lá, 1, 2, 3, já posso suportar. Exato, em 1 João 4, versículo 4, a parte B, que é a divisa, diz que maior é o que está do que o que está. Então vamos repetir, vamos lá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Eu posso confessar uma fraqueza para os irmãos. Algumas coisas são tão claras às vezes na mente de uns e demora a ser assimilada por outros. Irmão, quando eu vi esse tema e essa divisa, eu fiquei tentando conectar. E eu confesso que eu demorei. Meu pai. E eu não conseguia casar uma coisa com a outra. Eu olhava para o texto, olhava para o tema, aí eu ia para o lugar onde o texto foi tirado, a divisa foi tirada, e parecia que uma coisa não casava com a outra. Para mim. Para alguns, desde o primeiro momento, está tudo certo, mas eu digo, mas Senhor, mas eu vou pregar. Eu converso para os irmãos que ontem à noite, algumas coisas começaram a vir à minha mente. E eu me debrucei sobre o texto todo, para tentar entender essa frase de maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e o que isso tem a ver com suportar. Em 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante diz: Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Por aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Glória a Deus. Curva sua cabeça e vamos orar, para que o Senhor nos ajude a compreender tudo aquilo que Ele já tinha como propósito ao tocar no coração dos irmãos para a escolha desse tema e dessa divisa. Bondoso Deus e Pai, até aqui o Senhor nos conduziu, e como estamos maravilhados, ó Deus, com cada dia, com cada encontro, com cada pessoa que o Senhor usou das mais diversas formas. A tua igreja, ó Deus, tem sido edificada. Ó Senhor, o teu Espírito Santo tem agido em nosso meio. E hoje, quando nós estamos no último encontro dessa conferência, nós ficamos tão felizes ao ver cada um, Senhor, desses pequeninos aqui. Cada um que veio aqui, ó Deus, é amado por Ti. Cada um que veio aqui veio com um propósito, e que a Tua vontade se cumpra na vida dele.
e que a tua palavra, Deus, seja plantada no nosso coração para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. No texto, João está falando sobre pregadores do evangelho. Estavam surgindo muitas pessoas pregando, se declarando pregadores do evangelho. E ele está questionando a origem desses pregadores e o que estava movendo cada um deles a pregar. O que está por trás dessa pregação, o que o inspira, o que move o pregador, de onde vêm essas palavras. E João está alertando a igreja, está alertando o povo de Deus. Ele está dizendo: o que esses homens falam só podem proceder de duas origens. Existem dois espíritos, e nós temos que ter cuidado, porque não podemos crer nos dois. Há um verdadeiro e o outro é falso. Há um que vem de Deus e o outro que vem do mundo. Há um que edifica, mas há um espírito que destrói. Há um que prega a verdade, mas o outro espírito leva os homens a pregar mentira. E ele termina dizendo que um é maior e, portanto, o outro é menor. Mas João está também dizendo, irmãos, que um deve ser recebido por nós, deve ser acolhido por nós, mas ao outro nós devemos resistir. No versículo 1, ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, olhem a procedência, olha de onde está partindo aquilo que vocês estão recebendo. E hoje nós vamos reconhecer esses espíritos. Vamos aprender a discerni-lo melhor. Vamos aprender a entender a sua origem. O primeiro espírito, que é o que o texto está se referindo, é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, nós o conhecemos como Espírito Santo, amém? Espírito Santo, é esse Espírito que se move em nosso meio nesta noite, é esse Espírito que está ministrando a cada coração aqui presente. Se você olhar com cuidado na tua Bíblia, você vai observar que todas as vezes que ele se refere ao Espírito de Deus, o é maiúsculo. O é maiúsculo. A palavra espírito no original é sopro. Então, quando se refere a espírito, é como se você ouvisse um sopro. A Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, ele soprou o seu espírito no homem, e ele passou a ter fôlego de vida. Mas a palavra espírito também, ela pode ser usada no sentido de intenção. Qual é o espírito por trás dessa palavra? Qual é a intenção por trás? Por isso, muitas vezes nós nos referimos: olha, essa pessoa está com espírito mau, ela está cheia de más intenções. O espírito é a essência, é aquilo que representa algo. Então o Espírito Santo é o sopro de Deus, é a essência de Deus, é a manifestação das intenções de Deus aqui no mundo. E de acordo com aquilo que cremos e declaramos, ele faz parte da Trindade divina, ele é o próprio Deus presente entre nós. E João está dizendo: cuidado com aquilo que as pessoas estão ensinando, estão pregando. Vejam se ele está vindo do Espírito Santo, do Espírito de Deus, se ele manifesta as intenções, se ele manifesta a essência de Deus.
Como é que se identifica se o que alguém está pregando, ensinando, vem do Espírito Santo? Em primeiro lugar, é importante dizer que quem é de Deus tem o Espírito Santo de Deus, amém? Não pode alguém se declarar de Deus e não ter o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo, é a marca, é a evidência, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, isso de maneira clara. Por isso essa marca, ela precisa estar presente na mensagem que é transmitida. Quem prega da parte de Deus, você sente a presença de Deus. Quem prega da parte de Deus, a presença de Deus se evidencia, se manifesta na pregação, se manifesta na palavra, se manifesta no ensino. Irmãos, a questão seria muito simples se todos que têm o Espírito Santo de Deus só falassem o que o Espírito manda. Mas você vê como é que a coisa complica? É que nem sempre aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele fala somente o que o Espírito diz para ele falar. Infelizmente, tem gente que tem o Espírito Santo de Deus, mas vive falando bobagem. Pastor, isso é possível? É comum. Tem o Espírito Santo, mas tem hora que fala aquilo que o Espírito Santo manda, porém tem hora que fala aquilo que quer, e que não tem nada a ver com o Espírito. Tem o Espírito Santo, mas muitas vezes vive falando coisas erradas. Tem o Espírito Santo, mas vive proferindo mentiras. Tem o Espírito Santo, mas vive dando mau testemunho. Sabe por quê? Porque não basta ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele precisa controlar a minha vida, controlar as minhas ações, controlar o meu pensamento, controlar o meu falar. Não basta ter o Espírito, você precisa ser cheio do Espírito. E João está preocupado com a igreja. Você não precisa apenas ter o Espírito, você precisa manifestar o fruto do Espírito. Como é que se reconhece se o Espírito procede de Deus, se a pregação vem de Deus? Irmãos, aquele que fala da parte de Deus, ele anuncia Cristo, ele evidencia Cristo. No versículo 2 diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Olha só, se o Espírito, irmãos, que leva a pessoa a falar é o Espírito de Deus, ele evidencia Cristo naquilo que fala. Ele prega que Cristo é o Filho de Deus e que veio trazer salvação a esse mundo. Quem prega movido pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, a pregação dele não é pedir dinheiro. A pregação dele não é falar de demônios. A pregação dele não é usar o púlpito para fazer campanha política. A pregação dele não é usar o templo para pregar ideologia. A mensagem dele é anunciar o Cristo vivo e a salvação que veio dos céus para os homens. A mensagem é cristocêntrica. Irmãos, ele prega cheio do Espírito. Ele prega cheio do Espírito. No versículo 4, João diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram,
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ele se prepara para pregar, irmãos, mas o Espírito Santo está na preparação, está inspirando, é o sopro de Deus na vida do pregador. Ele estudou homilética, irmão, mas a homilética não é suficiente, ela é o complemento. O essencial é a presença do Espírito Santo na vida dele, dirigindo. Jesus diz: o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Ele prega ungido pelo Espírito Santo. Quem fala pelo Espírito Santo não atrai as pessoas para si. Ele não anda atrás de seguidores, ele não anda atrás de encher a sua igreja. Ele quer que as pessoas sigam a Cristo, ele aponta para Cristo. Façam tudo o que ele mandar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É essa pregação, é esse ensino que vem do Espírito que nos ajuda a suportar, que nos dá força. Mas João está dizendo: cuidado, porque há um outro espírito que está no mundo. E ele diz que esse outro espírito é o espírito do anticristo. Vejam que todas as vezes que o texto menciona esse espírito que está no mundo e que não é o Espírito Santo, ele aparece com E minúsculo. Ele é o menor. Ele é aquele que não tem o poder de transformar, de convencer. Ele é aquele, irmãos, que não leva o homem a se tornar melhor. Mas o texto diz que ele é o espírito do anticristo. Quando nós estudamos a Bíblia, estudamos a escatologia, nós aprendemos que o anticristo é um falso Cristo que vai surgir no fim dos tempos. É uma figura poderosa que vai buscar para si toda a glória. Ele fala como se fosse Cristo, mas ele não é Cristo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, falando sobre ele, diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. É um espírito enganador. Quando a Bíblia fala do espírito do anticristo, é a essência dele. O anticristo virá para confundir. O anticristo virá para desviar as pessoas do caminho. O anticristo virá se dizendo ser o Cristo, mas ele se opõe a Cristo. E o que João está dizendo: ei, o espírito dele já está no mundo. Antes dele ter chegado, o espírito dele, o pensamento dele, a essência dele, os valores dele já está no mundo. E muitas pessoas vão se levantar para pregar, para ensinar, não levantados pelo Espírito Santo de Deus, mas movido pelo espírito do anticristo. E ele vai estar confundindo igrejas, ele vai estar confundindo pessoas, ele vai confundir até mesmo crentes. Vejam, ele fala de Deus, mas ele nega Deus com as suas atitudes. As palavras são bonitas, as palavras muitas vezes comovem, mas o que está por trás é engano, o que está por trás é mentira. Embora ele fale de Deus, mas eles levam as pessoas a negar a Deus. Ele vai se apresentar como aquele que vem trazer paz ao mundo, mas ele só trará guerra, ele só trará confusão, ele só trará dissensões, conflitos dentro dos lares, conflitos no meio da igreja. E João está alertando
Esse espírito já está no mundo. Esse espírito está movendo os lábios de muitos pregadores. Esse espírito está infiltrado no meio da igreja. Esse espírito já está conduzindo pessoas à liderança para afastar o rebanho do Senhor. Ele está dizendo: fiquem atentos para a intenção, fiquem atentos para as motivações. A Bíblia diz que ele enganará a muitos e até mesmo alguns dos escolhidos. São palavras bonitas, são palavras atraentes, mas cheias de engano, cheio de mentira, cheio de ilusão. E como é que se identifica o espírito do anticristo? De acordo com o texto que lemos, o versículo 1 diz que ele é falso. A falsidade em suas palavras. Ele não é original, irmãos. Ele é uma imitação barata. Ele é só maquiagem. Ele não é sincero. Aquilo que diz não se sustenta. O versículo 3 diz que ele não confessa Jesus. Ele não confessa Jesus. E presta atenção, porque muita gente se confunde aqui. A confissão não é só dizer que crê em Jesus. Então diga que crê em Jesus. Não, irmãos, isso não é suficiente. Pastor, mas ele disse que crê em Jesus. Irmãos, a confissão completa é aquele que declara fé em Cristo e a sua declaração é seguida por atitudes de obediência. Atitudes de obediência. Essa é a confissão completa. Quando a pessoa diz que crê em Cristo, mas não obedece a Cristo, é o tipo de confissão que nós encontramos no diabo. A Bíblia diz que ele crê, que treme, porém não obedece. Não obedece. É o crer sem obediência. O espírito do anticristo leva a pessoa a declarar que ama a Deus, mas vive o tempo todo na desobediência. Leva a pessoa a se declarar um servo de Deus, quando o testemunho dele não tem nada a ver com alguém que serve a Deus. Por isso João está dizendo: fiquem atentos a esses. O versículo 6 diz, chama ele de espírito de erro. Um espírito de erro. Um espírito que está levando as pessoas a errarem. Os ensinamentos levam ao erro. Ele se especializou em tirar as pessoas do bom caminho. E é esse espírito que nós devemos resistir. E a palavra resistir significa também suportar. É esse espírito, irmãos, que nós temos que, estando aqui no mundo, ser uma resistência, suportar os seus ataques, suportar as suas investidas. Quando João diz, no versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, ou seja, venceram esse espírito que vem do mundo, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ele está dizendo: se vocês estão aqui, já tiveram uma grande vitória sobre o espírito enganador, porque todos os dias nós somos alvos deles. Eles se levantam para nos confundir, para nos afastar de Deus, para nos distanciar do caminho. E se nós estamos aqui, é porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Aleluia! Mesmo aquele que está aqui, que ainda não confessou Cristo como Salvador, que ainda não é um crente em Cristo Jesus, mas o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na tua vida, porque você se sente atraído pela palavra, você se sente atraído pela adoração, pela casa do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo já está trabalhando na tua vida.
Então ele está dizendo: vocês já tiveram uma grande vitória, vocês já são vencedores. Mas se o Espírito Santo habita na tua vida, aleluia, nós não temos que temer o espírito que há no mundo, o espírito que é contrário, o espírito que nos persegue, porque aquele que está em nós, o Espírito Santo de Deus, é maior. Ele é maior, ele é mais forte, ele é mais poderoso. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é capacitado, ele é habilitado para suportar as investidas do Espírito que está no mundo. Então vejam o quão sério é aquilo que nós estamos declarando todos os dias, desde segunda-feira para cá. E nós cremos, irmãos, que a palavra proferida, ela não volta. Então nós temos que olhar com muita seriedade aquilo que declaramos. Nós estamos dizendo para o Senhor, para o mundo espiritual: eu já posso suportar. Eu já posso suportar. E isso é muito sério. Quando você diz que já pode suportar, você está dizendo que já está capacitado, habilitado, já está pronto para todos os embates do espírito que está no mundo contra você. Você está dizendo: eu estou seguro, eu não temo, porque há algo em mim que é muito maior do que o que está no mundo. Aleluia. Mas não é apenas a confiança de que o Espírito Santo está em você, é a certeza de que você está cheio dele, é a certeza que é ele que te controla, que é ele que te dirige. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, e as minhas ações, as minhas falas, os meus pensamentos são controlados por Ele. Então, se Ele habita em mim, Ele é maior, Ele dirige, eu estou preparado, eu já posso suportar. João está dizendo: filhinhos, se vocês já têm o Espírito Santo, vocês estão aptos. Não temam o espírito que está no mundo, não temam o anticristo, não temam as mazelas, não se preocupem com as tentações, porque o Espírito que está em vocês lhes capacita a suportar, a enfrentar, a resistir. Sim, queridos, se temos o Espírito Santo de Deus e Ele controla as nossas vidas, nós podemos suportar toda e qualquer tentação, toda e qualquer. Se o Senhor permitiu, nós temos condições, porque o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a suportar, nos ajuda a resistir. Quando você declara: eu já posso suportar, se o Espírito Santo está controlando a tua vida, você não deve temer provações. Ah, pastor, estou passando por uma prova muito grande lá na minha casa, lá no meu trabalho, mas o Espírito Santo não está na tua vida, ele não controla você. Então você está apto a passar pela provação e terminar aprovado para a glória de Deus Pai. Quando você diz: eu já posso suportar, você está dizendo que está pronto, preparado para suportar todos os ataques do mal. E o mal vai se levantar todos os dias contra você. Mas se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e Ele me controla, meu irmão, eu vou permanecer fiel. Ao final de cada combate, eu estarei na presença de Deus, glorificando a Deus e tributando a Ele a glória pela vitória alcançada. Aleluia. Sabe por quê? Porque maior é aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas.
Maior é aquilo que Deus colocou em nós, o sopro de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, a essência de Deus está em nós. E quando essa essência toma conta do nosso ser, das nossas atitudes, do nosso agir, meu irmão, aí sim, aí você pode dizer: eu já posso suportar. Estou passando por uma aflição muito grande, mas eu louvo a Deus porque o Senhor me capacitou para suportar. Irmãos, tem horas que temo e tremo de imaginar lutas que tenho passado. O que seria de mim se o Espírito Santo não estivesse na minha vida? Quantas vezes o inimigo vem para confundir, quantas ciladas são armadas contra nós. Se não fosse o discernimento do Espírito Santo, se não fosse a ministração do Espírito Santo, irmãos, se você não tem esse direcionamento do Espírito, há horas que é para você calar e você se perde falando, mas é hora para você falar e você emudece. Por isso nós precisamos desse revestimento do alto. A Bíblia diz: enchei-vos. É um processo permanente. Essas conferências têm sido utilizadas, irmãos, como uma oportunidade de reflexão, como uma oportunidade de ajuste, como uma oportunidade de autoexame. A cada uma delas nós temos, irmãos, que sair mais fortes, porque o Senhor tem derramado da sua palavra, o Senhor tem derramado do seu ensino, o Senhor tem usado o Espírito Santo para abrir a nossa visão e o nosso entendimento. A minha oração, e que nós esperamos com essa conferência e com esse tema, é que o Senhor te habilite dia a dia a suportar. Porque enquanto estivermos aqui na terra, estaremos sujeitos a muitos enfrentamentos. E o espírito enganoso que está no mundo vai se levantar para te confundir, vai se levantar para fazer você desanimar, vai tentar te jogar contra os teus irmãos, vai fazer com que você queira desistir do teu chamado, vai fazer com que você esfrie espiritualmente, e você dia a dia, com o Espírito Santo guiando a tua vida, você vai dizendo: Senhor, eu vou permanecer fiel, Senhor, eu vou suportar e vou tributar a Ti a vitória sobre essa luta. Que Deus abençoe cada irmão da nossa igreja, que Deus abençoe os homens da nossa igreja, que Deus os torne varões a cada dia valorosos, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus fortaleça as crianças tão lindas, sabe, irmãos, têm ficado tão alegres com o envolvimento das crianças, a maneira como elas têm amado a casa do Senhor, a maneira como muitas vibram com a hora que está chegando para vir o culto. Louvo a Deus também pelo entendimento que tem dado a muitos irmãos. Pastor, tem hora que elas são inquietas, tem hora que alguns gritam, tem horas que alguns... Pois é, irmãos, mas o Senhor vai nos dando o espírito de aprender a conviver, a acolher, a amá-las, e a dizer aqui que nós queremos que vocês cresçam, que cresçam saudáveis, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a você que está conosco nessa noite, e que, se você ainda não recebeu esse Espírito permanentemente na tua vida, que nesta noite seja uma noite em que a marca do Espírito Santo seja impressa em você, e você sai daqui selado por Ele, para a glória de Deus, Pai. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Aleluia. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. E se Ele está em você nesta noite, olhe para aquela luta, olhe para aquele desafio, olhe para aquele problema, não como algo intransponível, não como um desafio que você acha que não vai conseguir, não. Diga: maior é o Espírito Santo que habita em mim, Ele vai me capacitar.
a passar por cada provação. Ele vai me capacitar. Se você não sabe o que responder, diga: Espírito Santo de Deus, usa os meus lábios. Se você não sabe o que fazer, diz: Espírito Santo, ilumina a minha mente. Mas Ele é maior do que qualquer desafio. Vamos declarar isso agora. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele conquistou vitórias sobre o mal. As bênçãos de Deus. Ele derrotou o inferno. Ele reservou bênçãos incontáveis nas regiões celestiais. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você consegue dizer: maior é o que está em mim? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Que Jesus Glória a Deus. na cruz. Ó Senhor, nós oramos por cada um daqueles que estão aqui nessa noite. Que esse Espírito Santo, que é consolador, que esse Espírito Santo, que dá sabedoria, ó Deus, Ele possa arrebatar cada um dos teus filhos à tua presença. Oh Senhor, abrimos nossas vidas, que dia a dia possamos nos encher do teu Espírito. nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem Glória a maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que qualquer luta que você possa estar enfrentando. Maior é o que está em você do que qualquer dificuldade momentânea. Maior é o que está em você do que qualquer enfermidade que tenha acometido o teu corpo. Maior é o que está em você, e que a cada dia você diga: Espírito Santo, guia minha vida. Que a cada dia você diga: eu quero que o Espírito Santo esteja no centro de todas as minhas decisões, dos meus pensamentos. Ó Deus, mas nós oramos também por aqueles, Senhor, que por fraqueza, que aqueles, ó Deus, que por dureza do coração não tem permitido que o Espírito Santo guie as ações, guie os pensamentos, e por isso se afastaram da tua presença, se afastaram do teu chamado, se afastaram do teu propósito. Que essa seja uma noite, ó Deus, em que eles sintam um desejo de voltar a esta intimidade, de voltar a estar debaixo da tua proteção, da tua palavra, da tua direção. Que essa seja uma noite, ó Deus, que também alguns tenham os olhos abertos espiritualmente para enxergar a preciosidade do Evangelho, da vida cristã, da oportunidade de mudança que o Senhor tem dado.
Oh Deus, trata com cada coração aqui presente. Oh Deus, alguns aqui que têm entrado e saído de cultos e que sabem que o Senhor tem um chamado e que sabe que precisa de uma decisão contigo, que precisa afirmar um propósito, mas tem ignorado o teu chamado. Que nesta noite o Espírito Santo que convence possa estar abalando toda a estrutura de resistência e que eles possam sentir o teu abraço, o teu amor. Que nesta noite sejam chamados de filhos. Se há filho pródigo aqui que se afastou da tua casa, do teu ensino, do teu caminho, que esta seja uma noite de retorno, de volta à casa do Pai. Aleluia. Nesse momento nós queremos dar a oportunidade a você que está conosco nessa noite, que sentiu o desejo de aceitar Jesus ou se reconciliar com Cristo. A igreja orando, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Maior é o que está em nós, que está nesse meio. Você tem a oportunidade de vir aqui à frente, confessar Jesus. Quando você sai do seu lugar, ergue a tua mão e vem. Você está dizendo: o mundo não venceu na minha vida, o espírito do mundo não mais vai me controlar, mas eu pertenço ao Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai guiar a minha vida. Aleluia. Você pode nessa noite está dizendo: maior é o Senhor que não me abandonou, maior é o Espírito Santo que vem ministrando na minha vida, que vem me movendo para junto dele. Há mais alguém para Jesus aqui nessa noite? Há mais alguém aqui nessa noite para se reconciliar com Ele, ou aceitá-lo como Salvador de suas vidas? Aleluia. Não deixe a oportunidade passar. Diga: eu quero esse controle, eu preciso estar apto a suportar, e só tenho condições de suportar se o selo do Espírito, a marca do Espírito, a unção do Espírito, o poder do Espírito estiver na minha vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos, irmãos, abençoar essas vidas aqui. Nós temos duas vidas que estão se rendendo ao Senhor, que estão voltando à presença do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando alguém reconhece a mensagem e se arrepende e muda a direção. Nosso Deus e Pai, ó Senhor, que alegria é ver o poder transformador do teu ensino, da tua palavra, a ação do teu Espírito Santo transformando o coração de uma pessoa. E nessa noite as tuas filhas vão ir ao teu altar, estão dizendo que reconhece o teu chamado, reconhece a tua voz, estão dizendo sim para o Espírito Santo, para a ministração do Espírito. E o Senhor nesta noite, que conhece, que sonda o coração, a sinceridade da decisão, é o Senhor que sela, o Senhor que marca. Elas são tuas. E aquele que o Senhor chama, ninguém arrebata, ninguém arranca. Quando a decisão é sincera, ó Deus, o teu poder está revestindo essas vidas, que elas possam ter uma caminhada consistente, uma caminhada crescente, uma caminhada de testemunho de transformação de vida, que o teu poder possa aperfeiçoá-las dia a dia, para a glória do teu nome santo. Amém, aleluia, glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o bom nome do Senhor. Aleluia.